Irmão, irmã, um bom dia, um bom sábado a todos. Shabbat de Shalom. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal e eu quero trazer esse importante vídeo para vocês, né? Falar mais um pouquinho aí sobre isso, mas eu queria falar para vocês da importância dessa família no mundo e trazer um pouquinho mais para vocês, né, do que eles acreditam, né? E do que nós vamos esperar, né? A rainha que acabou de perder a sua vida, né, a rainha Elizabeth II, ela esteve no trono por 70 anos, então foi uma geração, né, ela foi assunta em 1925, né? Então você vê o poderio, todo o tempo que ela ficou durante um governo de 14 presidentes dos Estados Unidos e durante o reinado de 5 papas, né? Isso é muito interessante. E agora, hoje foi feito o primeiro discurso do novo rei, que é o seu filho, né, o filho dela, o rei Charles III. Esse é o título que ele escolheu. É um nome, inclusive, que tem uma história muito diferente. A gente achava, inclusive, que ele nem seria tão aceito, mas as pessoas o aclamaram rei, né? E nesse momento aí que aparentemente de dor, né? Tá, todos estão muito em êxtase, muito anestesiados pela partida da rainha. Então tem agora um novo rei. Esse homem aí é ele um dos mentores, um dos cérebros, né? Parte do cérebro do grande reset. Ele quer lutar contra as mudanças climáticas, né? Impor impostos sobre as empresas e governos para combater as mudanças climáticas, proibir as pessoas de consumir carne de animais, trocar por carne sintética, fabricada em laboratórios. Este homem, assim como seu filho, que agora assume o título de príncipe, né, o príncipe de Gales, William, e sua esposa Kate Middleton, eles acreditam na autodeterminação dos povos indígenas. Sabe? Que a fragmentação das nações, que as nações onde tenham indígenas ou grupos étnicos diferentes daquele país de origem, que eles tenham autodeterminação, que eles possam montar ali dentro um estado próprio, com leis próprias, ter seu policiamento próprio, suas regras próprias. Então você vê que é um povo que quer bagunça no mundo, é o globalismo, né? Eles aqui sim nós estamos falando da elite do globalismo mundial, tá bom? Isso aqui é a ordem, este homem tem poder. Ele agora se torna rei da Inglaterra, mas ele é rei não só no Reino Unido, nas Ilhas Britânicas, ele é rei de mais 56 nações, chamadas de a Commonwealth, né, que são antigas colônias do Império Britânico, tá bom? E todos eles têm os seus chefes de governo, que são os primeiros ministros, presidentes, mas possuem também, pela sua legislação, o chefe de Estado, que é o rei, ou era a rainha da Inglaterra e agora é o rei Charles III. Este mesmo povo aí, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Eu coloquei para vocês aí, isso aqui, tá? Mostra o que eles acreditam. Isso aqui é a genealogia da rainha Elizabeth e seus filhos, é óbvio. Eles vão traçar, olha lá, God bless our gracious queen, né? Deus abençoe a graciosa rainha, né? A genealogia dela vai dizer que ela, desde Abraão, né, vai trazer a linhagem e que ela reivindica, não só essa família britânica, tá? Eles têm vários, eu vou trazer parte 2 também para mostrar para vocês de quem eles descendem e o quanto o fator genético vai definir o nosso mundo. Por quê? O profeta Daniel nas escrituras vai tratar disso. No capítulo 2 ele fala que o último governo, que é o governo do ferro e do barro misturado, que é o reino é o império do anti-messias, do anticristo, ele vai misturar a semente, né, a genética de povos com outros povos. Ele só vai ser aceito como tal porque para a casa de Israel ele será visto como um descendente de Judá, será um judeu, e
E para Israel o aceitar como tal, ele tem de ser da linhagem de Davi. Coisa que a coroa britânica reivindica para si. Eles reivindicam, como aqui essa árvore genealógica mostra, que eles são descendentes de Davi. Tá? E Abraão, que gerou Isaac, é Jacó, Israel, né? E depois vem o seu filho Judá. Este tem um caso com Tamar, da qual nasce Pérez, né? E de Pérez é que vem a linhagem até Davi, que tem ali Salomão, Natã, até, né? Salomão vai ali e vai descendo, vai descendo. Mas de Davi, que vai até o Senhor Jesus, Yeshua. E interessante que nesta parte aqui, eles colocam, né? A Maria, a Virgem Maria, e vem Jesus, o Cristo, o Salvador. Porém, ele é ligado a José de Arimateia, né? Joseph of Arimathea. E aqui está Ana, embaixo. Tá, o que isso significa? Segundo essa vertente aqui, é a mesma dos merovingios, né, da casa real francesa, de que José de Arimateia, quando ele pede o corpo de Jesus para o sepultar, ele aproveita e ele coleta o sangue do mesmo, né? O sangue de todo o seu corpo, que estava na sua veste, ali no madeiro, ele recolhe num jarro, tá? E este sangue vai dar origem ao que são hoje depois eu falo a história inteira para vocês. É o que vai dar origem ao que é os descendentes de Jesus. É como se ele tivesse filhos, né? E aí, mas ele não tem filhos porque ele não se casou, mas a sua genética, o seu sangue foi coletado e eles estimam que eles seriam descendentes do mesmo. Ele não teve relação com mulher, como esse caso ridículo aí de que inventaram de que ele tinha um caso com Maria Madalena. Isso é tudo mentira, tá bom? Então você vai ver toda a linhagem e quando liga ele, ó, aí vem até o trono da Rainha Elizabeth, tá bom? É uma família que tem milhares de anos. Então, chega ali, eles descendem, segundo eles mesmos diz, da linhagem de Davi e do seu filho, né, através ali da linhagem de Natã e de Salomão, né? Você vê ali os filhos que nascem e toda a linhagem real de 1200 anos atrás e vai descendo até chegar na rainha. Bom, isso é muito interessante. Por que isso é importante, né? Porque quem diz que descende de alguém significa que você reivindica a herança daquela pessoa, tá bom? É por isso que foi tirado das pessoas, de mim, de você, que você não deve conhecer a sua história. Você nem sabe quem é o teu bisavô, o seu tataravô. A nossa história é apagado. É diferente do judeu, né? Porque tem a Bíblia e ele tem a tradição, tô falando religioso, né? De lembrar o seu passado. Quando o Senhor voltar, quando Jesus voltar, ele vai estabelecer cada povo na sua terra, ele vai entregar a herança para cada povo, conforme for pertencente a estes, né? E ele vai colocar cada tribo no seu devido lugar, porque isso é muito importante. Se eu e você soubéssemos de quem somos filhos desde o nosso primeiro ancestral, nós saberíamos quanta herança foi roubada, quantas pessoas foram eliminadas no meio do caminho injustamente e teríamos então poder para reivindicar isso. Mas a terra está cheia de sangue, de violência, e nós nem sabemos o que fazer. Então eles, a coroa britânica, eles reivindicam para si o trono de Davi. Tá vendo esse trono aqui? Não é? Então, segundo eles, o trono de Davi pertence à coroa britânica. Eles têm direito ao trono, ao governo de Israel. E Israel hoje, né, eles até entendem, eles recebem. Não é à toa que o Reino Unido e os Estados Unidos da América, que são um, né, os Estados Unidos é a criação britânica, é as asas que saiu das costas do leão, se tornando independente, mas é ambos que comandam todo o globalismo no mundo, todo o Ocidente.
E o poder que eles têm sobre Israel é absurdo hoje em dia, né? Eles têm muito. E você nota, por exemplo, na ONU, aquele monte de casos de nações se levantando para pressionar Israel, o Reino Unido e os Estados Unidos sempre protegem Israel na ONU e nos organismos internacionais. Tá? Então isso aqui é crucial, né? O que mais que eu queria falar para vocês, né? Que é esse caso aqui, né? Surgiu algumas imagens aí, algumas historinhas de que esse mesmo aqui seria islâmico, né? O rei Charles, ele recebeu dinheiro do príncipe do Catar, ele tem um laço muito profundo com o mundo islâmico, tá? Por quê? Né? Por quê? Primeiro, você vai ver pela linhagem do filho dele, né? O filho William, a Kate Middleton e os netos, né? O George, a Charlotte e o outro, acho que é o Warwick, né? Todos eles são descendentes, a coroa britânica, além da descendência de Davi, eles descendem de Maomé. Tá? Eles têm o sangue também do grande profeta do Islã, Maomé, por parte do seu genro, né, o Ali. Então eles são descendentes. Não é que o Charles seja muçulmano, ele não é muçulmano, ele é sufista. Tá? Ele vem da vertente sufi, que seria o mesmo que a cabala dos judeus, e seria uma cabala islâmica, mas segundo a tradição sufi, o sufismo é ainda anterior ao islamismo. E ele crê nisso. Ele tem um profundo laço com o mundo muçulmano, tá? Então realmente recebe doações, faz doações, tem laços profundos. Isso porque durante os conflitos para tomar a terra de Israel, a coroa, o Império Britânico, quando eles tomam Jerusalém, entre outras terras lá no Oriente Médio, no mundo, eles contaram muito com a ajuda dos países ali dos Emirados, né, os principados ali daqueles lugares, para derrubar o Império Turco-Otomano, e eles os ajudaram. Então os laços são profundos, tá bom? Além do mais, né, outra coisa que o príncipe Charles aí, ele sempre disse ter orgulho, né? Outra coisa que ele reivindica aí, que ele fala com muito orgulho, Charles, né, é que eles são descendentes do Conde Drácula, que no caso é Vlad, que foi um líder da Romênia, da antiga Transilvânia, né? Ali, e ele, conde da Valáquia, e ele empalava as pessoas na sua sala de uma forma brutal. Foi de qual deu origem do Conde Drácula. E ele fala que ele é descendente dele com muito orgulho. Então eles têm descendência, o sangue real e direito, segundo eles, né, pela linhagem genética, eles então têm o poder e a dignidade real de governar toda a Terra. Deixo esses comentários para vocês que vocês cresçam mais em conhecimento. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.